Então vamos ver só aqui, ó, teu tio Jones Manuel falando sobre Lulinha deu razão aos comunistas. Aí será que finalmente teu primo Luiz Inácio Lula da Silva está falando assim, gurizada, vamos pra rua, o bagulho é pegar e tomar os meios de produção mesmo. Aí, gurizada da Uzi Minas aí, não fecha a fábrica e já era, tá ligado? Se a polícia for, eu mando o exército aí te defender da polícia sobre os guri. Ou então mando o PCC trazer arma pra vocês e é o que há e vocês se defendem do bagulho. Porque aparentemente o Lula é o líder do PCC, você sabia, né? O Lula e o Beramar, eles são irmãos. O nome do Fernandinho Beramar é, na verdade, Fernandinho Inácio da Silva. Fernandinho Inácio Lula da Silva, é verdade. Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Lula dá razão aos comunistas. Aí o Lula vai dar razão aos comunistas, gurizada. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, de Massos, do presidente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi para a Conferência Progressista Global, tal, na Espanha, né? E aí deu um discurso muito interessante. Será que agora que o juiz do pessoal ele tem que falar bem do Lula? Será que é parte do programa? Se tu é um influencer, parte do bagulho, né? Se tu vira o... Como é que é? A coisa esperada, tá ligado? Como é que é o comportamento esperado? Expected behavior. Que é tipo assim, se tu é um criador de conteúdo e tu faz parte do pessoal agora, tu tem que falar bem do Lula. Tá no canal do YouTube do presidente da República e a gente vai reagir a um trecho desse discurso. Porém, é importante antes fazer um preâmbulo teórico. Qual é uma das grandes questões do nosso tempo? É por que a extrema-direita cresceu, se fortaleceu e tomou uma base de massas. Veja, nenhum fenômeno é monocausal. O que é mono? Mono é uma causa. Então, ou seja, nenhum fenômeno tem só uma causa. Todos os fenômenos, todos os processos históricos são múltiplos causais, né? Tem várias causas diferentes, tem vários acontecimentos, vários processos, várias coisas que explicam. Mas, porém, contudo, todavia, é fundamental numa leitura comunista procurar o que é o elemento principal, o que é o elemento determinante, o que é o fundamental para explicar o surgimento daquele fenômeno. O que é o fundamental? E aí, então, estamos convencidos de que a ascensão da extrema-direita neofascista tem a ver com a crise do sistema capitalista neoliberal, com a falência das expectativas econômicas criadas pelo modelo neoliberal, uma falência de uma expectativa econômica que ia gerar mais crescimento econômico, barateamento do custo de vida, mais oportunidades, mais dinamismo econômico e por aí vai. E que, frente a essa crise de expectativas, essa crise objetiva de legitimidade da democracia burguesa, né, a falência das promessas neoliberais, você não teve, grosso modo, uma esquerda à altura de aproveitar dessa crise de legitimidade, porque a maioria do que se entende como esquerda no mundo se transformou no gestor da ordem, né? No braço esquerdo da gestão e reprodução do neoliberalismo. Essa é a tese central que a gente defende aqui há anos para explicar a ascensão da extrema-direita, porque a extrema-direita conseguiu ganhar uma aparência de antissistêmica, de radical, de rupturista, de revolucionária, e, a partir dessa tese central, defender um caminho do que fazer, né? Nós precisamos de um campo de esquerda revolucionário, radical, anti-imperialista, popular, que ganhe base de massas, que ganhe força, que consiga mostrar-se uma alternativa política real em cada país do mundo, para reduzir o efeito de... Mas é por isso que eu acho que, tipo, esse bagulho aqui no Reino Unido, como o partido que eu tô, que é a Socialista, SWP, eles lidam muito bem com isso, eu acho, no meu entender atualmente, é que o quê? Tu tem o Partido Verde, que hoje tem um líder que é um autodeclarado socialista, que ele tem realmente toda a campanha dele é sobre gurizada, a gente pode estar aqui, mas a gente precisa de vocês nas ruas, a gente precisa ter ativistas dentro do partido e tal, e papapá. Ele, como pessoa, puxa toda essa ideia de, eu não posso mudar nada sozinho, eu preciso de vocês, que nem o Mamdani lá em Nova York e tal. E quando a SWP faz algum tipo de evento, que a gente tá com eles, a gente tá junto com os green, panfletando e fazendo a mão, e eles estão no stage junto com membros do SWP e tal, é sempre aquela coisa, tipo, esse é um partido e a gente é outro. Eles falam assim, a gente acredita que tem que ser mais. A gente tem que acreditar que tem que ser só na rua. Todo mundo que está em sindicato tem que estar full organizado e fechar as fábricas e dizer que a gente não para, fechar o transporte, É isso que a gente acredita. Eles acreditam que dá de fazer alguma coisa assim. A gente está apoiando eles porque tá todo mundo lutando pela mesma coisa. Mas é aquela coisa do tipo,
usar o palco que os caras vão estar junto pra trazer a gurizada que, tipo, caralho, os caras tem que votar em alguém, então vou votar nesses caras aí chega lá e tu fica, caralho, eu posso votar nesse cara, mas esses caras estão falando coisa interessante também. Se a gente fechar, se a gente parar todos os ônibus da cidade, mano, uma cidade que nem Londres, o que é que não acontece, tá ligado? Então tu precisa ter um grupo revolucionário, ter essa organização revolucionária junto com a esquerda institucional, porque tem muita gente que não entende política fora do institucional. Muita gente que vai perguntar, então tu tá envolvido com política, então tu vai se eleger como vereador, e tu, mano, a minha política é outra, mas a maioria das pessoas pensa em política, pensa assim, então tu precisa estar no espaço onde pessoas que olham para a política institucional podem passar a entender que, peraí, então tem outra proposta de política que a gente pode fazer parte? Ó, tá ligado? Encantamento da extrema-direita, para, em especial... Eu não sei se o pessoal... Eu não sei qual é o pessoal. Eu tenho que dar uma olhada mais forte no pessoal, gurizada. Porque realmente o pessoal parece que é um partido que é muito institucional, porque ele tem muito peso institucional, mas parece que ele tem muito dessa coisa de... Tipo, tem toda a questão do MST e tudo mais que tá muito vinculada a eles, o Boulos, muita vinculação com o MST. Tem que dar mais uma checada nisso, eu não sei muito bem dessa mão. Não só, em especial, tirar a juventude da extrema-direita, porque, repito, é uma tendência global na Europa Ocidental, na Europa Oriental, nos Estados Unidos, no Canadá, na Coreia do Sul, no Japão, em vários países da América Latina e por aí vai, a adesão de jovens a teses de extrema-direita, como se a extrema-direita fosse radical, rebelde, anti-status quo, questionadora, rupturista de paradigmas e por aí vai. Então, essa é a tese central aqui. Veja, estar certo na tese não significa necessariamente ter sucesso político imediato. Ter razão e ter as massas são coisas diferentes, né? Inclusive, em vários momentos não coincidem. Mas é importante para ter chance de conquistar, de ter hegemonia na maioria da classe trabalhadora, é fundamental ter uma análise correta. Porque, como diria o grande dirigente comunista Palmiro Togliatti, quem erra na análise erra na ação. Então, justo. Essa é a tese central. E é por isso que, para uma boa análise, o que a gente precisa? Ter bons fatos. Então, é por isso que, mano, o cara tem que estudar muito nessa vida, né, mano? Porque principalmente para ler fatos e coisas e notícias, porque daí tu vai... Eu tava vendo vídeo no outro dia do cara lá falando da análise dele sobre, tipo, porque o Trotsky falou, do Gustavo Machado falando da análise do Dionísio, tipo, porque o Trotsky fez não sei o que, aí papapá, e aí tu, mano... Se tu pintar o Trotsky como essa figura anti-revolucionária, esse bagulho papapá, que não deve ser tratada como algo real, que é um anti-revolucionário, inimigo da revolução, que era um agente da CIA, ou sei lá, do Mossad, não sei. Tu acaba fazendo uma... Tipo eu, enquanto eu estava no Brasil, antes de eu vir pra cá, era aquela coisa, Trotsky, nem vou ler, nunca vou nem olhar pra nada que o Trotsky disse. E agora que eu tô lendo coisas que o Trotsky disse, toda essa ideia de uma frente unida, de tipo, tem que estar no mesmo stage, que é o que o pessoal mais à direita de ti, que ainda assim tá nessa luta, tipo um PT da vida, tá ligado? Um PT é um pessoal, se tu é revolucionário, tu tem que estar no stage com eles pra te puxar a gurizada que vota e olha pra eles pro teu lado. Isso é desenvolvido fortemente pelo Trotsky, que é o que mais elabora nessa mão, tá ligado? Então, toda a análise dele de que, mano, olha só, a partir daqui, o que estava acontecendo ali já não era mais democracia. Então a gente não pode repetir o erro que a gente cometeu ali de deixar ir nesse caminho de novo. Então é uma análise que é muito importante da gente dominar ela, pra gente poder olhar pra situação quando acontecer de novo no futuro e falar, a gente não pode deixar acontecer aquilo de novo. Aconteceu indo nesse caminho. Se começar a ir nesse caminho, a gente já tem que evitar antes de chegar num ponto de não dá pra voltar mais, tá ligado? Então, é muito importante a gente saber, ok, o Trotsky e o Stalin eram dois revolucionários que tinham duas formas de lidar diferente. Hoje eu entendo que o Stalin, digamos que ele acreditava realmente que ele estava fazendo a coisa certa, que ele estava tentando trazer o socialismo e botar e tudo mais, e dentro daquelas medidas foi aquele caminho que ele tentou tomar. Caminho totalmente errado. E aí todas as jogadas que ele fez de jogar Bukharin contra não sei quem, de Trotsky, como odeio o Trotsky, depois um contra o outro e tal. Fazer todas essas mãos para te tornar o líder, para botar a tua visão, que é a visão certa de como fazer socialismo, digamos, não funcionou. E a gente tem que ter isso claro. Pode ser que ele estava com as boas intenções, mas todos os meios que ele passou para tomar essas boas intenções, e depois quando ele chegou lá, essas boas intenções deram totalmente errado,
A gente tem que saber isso pra olhar pra isso e dizer, olha, se chegar alguém depois falando que não, porque não sei o quê, porque eu e faz assim, a gente tem que estar ciente de tudo que aconteceu lá pra gente não deixar acontecer exatamente a mesma coisa de novo, né? O presidente Luiz Inácio Lula, no seu discurso para um Fórum Progressista Global, na Espanha, ele basicamente deu razão à análise que vários comunistas vêm apresentando no debate político brasileiro há anos. Então, a gente aqui não vai fazer um debate sobre a incoerência do discurso do presidente Lula e a prática do seu governo. Esse debate a gente já faz há muito tempo. A gente vai ver, basicamente, o Lula dizendo que os comunistas têm razão. Fundamentalmente isso. O Lula dizendo que os comunistas têm razão no seu diagnóstico sobre a crise de legitimidade do sistema capitalista na sua era neoliberal e da democracia burguesa e por que a extrema-direita ganhou tanta força e aparece como uma alternativa antissistêmica. Depois de ver o discurso do presidente Lula, a gente vai fazer algumas considerações de ordem política sobre os desafios, as tarefas que a gente tem esse ano para 2026. Beleza? Então vamos ver o discurso do presidente Lula, falando que os comunistas têm razão, materialismo histórico dialético é uma coisa maravilhosa, viu? Mais bonito que isso, só um show de Shakira jogando PlayStation 2, comendo chocolate e tomando uma cerveja bem gelada. PlayStation 2 não, gente, PlayStation 5, né? O 2 era massa, mas o 5 tá melhor. Vamos nessa. Os parabéns ao presidente Pedro Sanches pela organização extraordinária de um evento progressista que tenta mostrar ao mundo que a democracia não morreu. Que tenta mostrar ao mundo que ninguém precisa ter vergonha de ser progressista ou de ser de esquerda. Ninguém precisa ter medo no mundo democrático de ser o que é, de falar o que precisa falar, desde que se respeite regras do jogo democrática estabelecido pela própria sociedade. E o meu elogio, meu querido Pedro Sanches, é pelo fato de você ter tido a coragem de não permitir que os aviões de guerra dos Estados Unidos não saíssem daqui para atirar no Irã. Eu estou me cuidando aqui porque eu tenho um discurso por escrito. E eu fico com vontade de falar de improviso. Mas eu preciso falar com muita responsabilidade, porque nós estamos fazendo um movimento muito sério. Veja, o fato do discurso de Lula ser escrito é muito bom, porque mostra que esse discurso saiu da equipe da presidência. Então a equipe da presidência sabe muito bem que o diagnóstico que nós comunistas apresentamos está certo, viu? Vocês reparem, Lula fala que o discurso foi escrito. Escrito por quem? Pela equipe da presidência, pelos assessores diretos e por aí vai. Preste atenção no conteúdo desse discurso. Que não pode terminar no nosso discurso aqui e voltar a acontecer somente quando a gente fizer a nossa próxima reunião no México. O que nós estamos fazendo aqui é o começo de um movimento que tem que agir todo santo dia, durante toda a semana, todo mês e durante 365 dias por ano, para que a gente restabeleça a coisa mais sagrada no mundo, que é a democracia e o multilateralismo. O nome desta iniciativa, Mobilização Global Progressista, diz muito. Cada uma dessas 3 palavras carrega um programa de ação. É importante entender o que ela significa. Estou diante de 5.000 pessoas que se identificam como progressistas. Desde sempre, a política se dividiu em 2 campos. De um lado, aqueles que acham que os interesses do indivíduo se sobrepõem ao da coletividade. E do outro lado, os que acreditam que o bem-estar de cada um depende da garantia de uma vida digna e decente para todos. Essa divisão já teve muitos votos. Direita, esquerda, conservadores e progressistas, mas o extremismo impõe um novo desafio. O campo progressista conseguiu avançar na pauta dos direitos. A situação dos trabalhadores, das mulheres, das pessoas negras e de muitas minorias é melhor hoje do que foi no passado. Não é coincidência que a reação das forças reacionárias tenha vindo de forma tão violenta com a misoginia, o racismo e o discurso de ódio. Mas o progressismo não conseguiu superar o pensamento econômico dominante. O projeto neoliberal prometeu prosperidade e entregou fome, desigualdade e insegurança. Provocou crise atrás de crise. Ainda assim, nós sucumbimos à ortodoxia. Temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. Governos de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. Repetindo, temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. Governos de esquerda ganham a eleição com discurso de esquerda e praticam austeridade. Vocês
que acompanham a gente aqui, outras lideranças políticas, comunicadores, militantes comunistas, já ouviram essa crítica várias vezes, né? Vamos continuar. Abrir mão de políticas públicas em nome da governabilidade. Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. O primeiro mandamento para os progressistas tem que ser a coerência. Não podemos nos eleger com um programa de implementar outro. Não podemos trair a confiança do povo, mesmo que boa parte da população não se veja como progressista. Ela quer o que nós propomos. Ela quer comer bem, morar bem, escola de qualidade, hospital de qualidade, uma política climática séria e responsável, uma política de meio ambiente muito dura. Ela quer um mundo limpo e saudável. Um trabalho digno, com jornada de trabalho equilibrada, um salário que permite uma vida confortável. A extrema-direita soube capitalizar o mal-estar das promessas não cumpridas do neoliberalismo. Finalizou a frustração das pessoas inventando mentiras e mais mentiras. A extrema-direita soube capturar a frustração das pessoas com as promessas não cumpridas do neoliberalismo. Mais uma vez, é o que a gente fala aqui há anos. Vamos lá. E aí, gente, quem me xinga... Por exemplo, eu penso num rapaz, né, que vive no YouTube dele, que antes ele era comunista e ateu, agora ele acredita no Deus Lula. Que vive xingando o Vladimir Safatli e tal, por basicamente apresentar essa tese, né? É a tese de que o neoliberalismo, enquanto promessa econômica, não entregou o que prometeu e gera frustração em massa na classe trabalhadora pelas piores das condições econômicas de vida. Justo. Isso causa também uma crise da democracia burguesa. Nessa crise da democracia burguesa, a extrema-direita aparece como força antissistêmica porque ela soube capturar essa frustração e apresentar o que se chama como esquerda na maioria dos países como gestor da ordem, como parte do sistema. E que, portanto, a gente precisa de uma esquerda que seja radical, que seja antissistêmica, que não apareça como uma defensora da democracia burguesa e do neoliberalismo, mas como uma alternativa política ao modelo neoliberal e a democracia burguesa, que na prática é um mero sistema para garantir os interesses da classe dominante interna e do imperialismo. Essa é a tese básica, né? Justo, mas eu acho que, tipo, a crítica, e é por isso que eu concordo tanto com o Pedro com isso, é que a crítica que o Pedro faz ao Jones não é essa questão de a análise tá errada, a análise tá certa. Só que o foda é a maior parte do conteúdo do Jones por muito tempo foi por isso que o governo Lula não é bom, por isso que o governo Lula não é de esquerda o suficiente, por isso que o governo Lula é fraco, por isso que o governo Lula não tem que ser uma opção, por isso que não sei o que, por isso que, tipo, ok fazer críticas, eu acho que a crítica foi excessiva, tá ligado? Ao meu entendimento atualmente, eu acho que era muita crítica sem muito mostrar que, tipo, por mais que isso aqui seja horrível, por mais que isso aqui seja uma merda, não só tá administrando o outro, esse aqui, tá ligado? Então, é foda, gente. Como que a gente vai se livrar disso se esse aqui não tá ajudando nada? É por isso que a gente precisa... Mas, tipo, eu acho que sempre fazer esse... Eu não sei, gente. Eu acho que tem um perigo nisso de... então o Lula é uma merda mesmo, não vou votar nem no Lula, tá ligado? Eu acho que essa é a crítica, toda a crítica do tipo, tem que fazer crítica pra justamente puxar o Lula pra esquerda onde ele não podia nunca ter saído, mas tem um perigo nisso, tá ligado? E o perigo é tu acabar puxando gente pra fora do Lula também, e aí tanta gente sai daqui que aí esse aqui ganha. E aí é isso. Eu espero muito que vários youtubers governistas vão xingar o governo Lula, viu? Eu tô esperando. Aliás, vão xingar o presidente Lula. Porque é isso, se o Vladimir Safatli fala isso, ele é xingado por uma semana. Vamos nessa, vamos xingar o Lula agora pra ser coerente, viu? Ou então vamos dizer que o Lula virou safatliano, virou fã de Carl Schmitt e por aí vai. Mas vamos nessa, né, gente? Ai, eu me divirto. Falando das mulheres, falando dos negros, falando da população LGBTQ+, falando dos imigrantes, ou seja, tudo que é pessoas mais necessitadas passa a ser vítima do discurso de ódio que essas pessoas falam. O nosso papel é apontar o dedo para os verdadeiros culpados. Um punhado de bilionários concentra a maior parte da riqueza mundial. Cara, isso tá sendo a pauta da esquerda progressista ao redor do mundo, tá ligado? Tipo, aqui os gringos estão exatamente com essa mesma, o Mandani em Nova York é exatamente com a mesma. Essa é a nova onda de, ok, gurizada, é assim que a gente vai fazer progressismo agora. Eles querem que as pessoas acreditem que qualquer um pode chegar lá. Alimenta a falácia da meritocracia, mas chuta a escada para que outros não tenham a mesma oportunidade de subir. Pagam menos impostos ou nada.
explora o trabalhador, destrói a natureza, manipula algoritmos. A desigualdade não é um fato, é uma escolha política. O que faz de nós, progressistas, é escolher a igualdade. Será que, na real, que o Jones estava certo? Agora eu me fiquei pensando nessa mão, né? Eu tô ansioso pra ver o próximo vídeo do Pedro Ivo agora sobre isso. Porque, no meu entender agora, pode ser que realmente, todo esse tempo eu tava concordando que, mano, Jones, isso aí é um perigo, tá ligado? Fazer esse tipo de crítica, assim, excessiva e um conteúdo massivo, só criticando. Tu pode acabar puxando tanta gente pra desacreditar disso e nem votar nele, que aí a extrema-direita pode ganhar de novo, tá ligado? E aí a esquerda radical, a extrema esquerda não vai ganhar. Então, tá ligado? A gente tá enfraquecendo isso que ainda é perigoso enfraquecer, tá ligado? Por mais que críticas tenham que ser feitas, em excesso pode causar um problema. Mas, e se foram essas críticas em excesso vindas de toda essa gurizada assim junta e toda essa... que fez o Lula perceber que, caralho, dá da gente dar uma viradinha mais pra esquerda, né? Que nem aqui no Reino Unido não precisou disso, porque aqui no Reino Unido o que teve? Aqui no Reino Unido tem o partido do Labour e tinha um cara chamado Jeremy Corbyn, tá? Que é esse magrozinho aqui, ó. E aí tu tinha o Jeremy Corbyn aqui no Reino Unido, pá. E aí quando esse cara aqui saiu do Labour e virou independente, porque aqui tu pode concorrer a primeiro-ministro como independente, ele, pincha, milhões e milhões de pessoas. Tem um vídeo dele no Glastonbury que ele tá falando e muita gente lá, caralho, é isso aí, pum. E ele extremamente progressista e pá, e ó, ele e o teu primo aí, ó. Haha, que lindos. E esse aqui é um arrombado, esse aqui é o Jeremy Corbyn, gente boa pra caralho. Mas, e aí recentemente, há um ano e pouco atrás, o Corbyn e a Sultana e outras pessoas, tá ligado? Zara Sultana, que também era do Labour, saíram do Labour. Quando ela saiu do Labour, ela se junta então com o Jeremy Corbyn e eles fundam um novo partido, que é esse aqui, tá ligado? Que a ideia desse partido aqui era ser tipo, não, gurizada, esse partido vai ser construído de cima pra baixo, a gente vai fazer tipo todas as branches ao redor da Inglaterra e aí a gente vai votar por coisas e os que forem eleitos acima, tipo se ela ou o Jeremy Corbyn forem eleitos e tudo mais, o que seriam com certeza, né? A gente apenas representaria tudo que foi decidido nos branches, ou seja, a gente não teria nenhuma autonomia, a gente teria que responder exatamente ao que for decidido em cada uma dessas reuniões, em todos os branches ao redor da Inglaterra, tudo seria decidido, aí a gente iria para uma convenção nacional, seria decidido e a gente teria que responder ao partido, totalmente ao partido, aos integrantes do partido e aos membros de todos os partidos e tudo mais. Só que deu tanta merda na construção desse partido, que teve primeiro... lançaram o partido quando ele ainda tava tipo, qual vai ser o nome? Quando que vamos lançar ele? Lançam, e aí a gurizada, vamos se juntar. E aí não era isso, e aí cancela o lançamento. Aí depois tem uma briga de como é que vai funcionar, e aí eles meio que lançam uma nota de uma nota de tipo, não, isso aí não foi legal, porque a Zara Sultana lançou antes do que a gente tinha planejado. E a Zara tipo, mano, mas é que a gurizada tá querendo... Acabou que 800 mil pessoas entraram no site e se registraram falando que queriam fazer parte disso aqui. 800 mil pessoas. E o que serviu? Hoje em dia, todo mundo que te pergunta, e o your party, né? Aí fica tipo, haha. Mas o que acontece? Os caras deram tudo que precisava pros Greens. Cadê? The Green Party. Pro Partido Verde, simplesmente girar à esquerda, tá ligado? E aí ganhou o Polanski como líder do Green. E acabou, tá ligado? Os caras deram um giro à esquerda que os caras viraram extremamente, tipo... Agora sim, vamos virar social-democracia no nosso auge, assim, ó. E é sobre isso, tá ligado? Então, eu acredito que aqui na Inglaterra o que aconteceu foi que teve esse momento, tá ligado? Existiu um partido que criou essa comoção toda e esse movimento social que criou essa comoção toda. E aí a SWP tava junto no lançamento do We Demand Change, que foi as coisas de não, vamos botar políticos pessoal que se interessa e ativistas e todo mundo que se interessa e que quer fazer a diferença e vamos falar, mano, o parlamento não vai resolver nosso problema. E aí nisso daí, esse grupo fala, mano, por enquanto a gente vai lançando um novo partido que vai ser exatamente baseado nisso, que o parlamento não vai resolver nosso problema, então a gente vai ter que decidir tudo aqui
e quando for pro parlamento foi tudo que a gente decidiu aqui, tá ligado? E aí era toda essa comoção, e acabou que o partido se matou, mas esse movimento tava vivo ainda. E o Green Party só tomou com o Polanski, que é um cara muito quebrado, que tomou isso também. E aí tu tem vários agora, o Rich Boy Barrett na Irlanda, tu tem um monte de gente que tá vindo nessa coisa. No Brasil talvez tu precisava desse tipo de gente fazendo esse tipo de crítica. Quando vê, eu estava errado todo esse tempo falando que realmente o Pedro estava certo. Quando vê, o Jones estava certo. Ou eu não entendi a crítica os pontos dos dois e só tô olhando da minha perspectiva, achando que agora, se for por causa desse tipo de crítica que o Jones e a gurizada faz, e que gera essa comoção social, e que gera gente que é algo mais radical, leva o Lula, então querem algo mais radical. Então, gurizada, problemas bilionários. Então, o problema a gente tem que ter comoção, a gente tem que, tá ligado? Deve estar sempre do lado do povo. Essa luta precisa ser global. De nada adianta manter a casa em ordem em um mundo em desordem. Os senhores da guerra jogam bombas em mulheres e crianças. Gastam em armas bilhões de dólares que poderiam ser usados para acabar com a fome, resolver o problema energético e o problema da saúde. O Sul global paga a conta de guerras que não provocou e de mudanças climáticas que não causou. É tratado como quintal das grandes potências. É sufocado por tarifas abusivas e dívidas impagáveis. Volta a ser visto como mero fornecedor de matérias-primas. Ser progressista na arena internacional é defender um multilateralismo reformado. É defender o que faz prevalência sobre a força. Que a paz faça prevalência sobre a força. É combater a fome e proteger o meio ambiente. É restituir a credibilidade da ONU, que foi corroída pela irresponsabilidade dos membros permanentes. É criar um sistema em que as regras valham para todos. Em que países desenvolvidos em desenvolvimento estejam em pé de igualdade no Conselho de Segurança, no Banco Mundial, no FMI e na Organização Mundial do Comércio. Esse não é um esforço só de governos. A internet se tornou um campo de batalha. Disputar as redes virtuais é uma tarefa incontornável. Mas a disputa tem que ir além das telas. Tem que ser levado para as universidades, para as igrejas, para os sindicatos, para as associações, para os bairros e para a sociedade como um todo. A extrema-direita grita, mente e ataca. Não podemos ter medo de falar mais alto e com muita responsabilidade. Não devemos ter medo de contrapor argumentos. O risco que a extrema-direita representa à democracia não é retórico, é real. No Brasil, ela planejou um golpe de Estado. Orquestrou um trama que previa tanque da rua e assassinato do presidente eleito, do vice-presidente e do presidente da Justiça Eleitoral. O Papa Leão XIV disse que a democracia corre o risco de se tornar uma máscara para o domínio das elites econômicas e tecnológicas. Sofre o risco? Só assim, só dizendo ao Papa, o my brother, my friend Papa, já se tornou, viu? Não corre o risco não, viu? Então. Já se tornou. A democracia burguesa é isso aí. É uma fachada para o domínio das elites econômicas e tecnológicas globais, né? Do capital monopolista global. Mas é isso, continuando. O papel é desmascarar essas forças. Desmascarar aqueles que dizem estar do lado do povo, mas governam para os mais ricos. Que dizem ser patriotas, mas opõem a soberania à venda e pedem sanções contra o seu próprio país. Que proclamam defender a família, mas fecham os olhos para a violência contra as mulheres e o abuso sexual de crianças. Que se declaram o dono da verdade, mas espalham mentira de desinformação. Que se consideram homem de Deus, mas não têm amor ao próximo. Que falam em liberdade, mas perseguem quem é indiferente. Como canta João Manuel Serrat, o caminho se faz ao caminhar. A democracia... Pronto, gente, eu acho que isso aqui pega os elementos essenciais do discurso do presidente Lula. O que eu queria destacar para vocês é isso. Veja, só deixa eu contar um segredinho de polichinelo para vocês. O argumento básico de que há uma frustração com o modelo neoliberal e que a gestão desse modelo é inviável, no sentido de que, eu me coloco como progressista, como de esquerda, como popular e me proponho a gerir o modelo neoliberal, que isso não tem mais viabilidade histórica, isso é um consenso em todo mundo que é minimamente bem orientado, viu? Em todo mundo. Garanto a vocês, inclusive eu conheço muita gente de dentro do PT, por exemplo, que já entende isso. Agora, existem forças imobilistas muito poderosas que vão fazer com que a maioria do que se entende como esquerda no Brasil, os progressistas no Brasil, não vão romper com isso. Por quê? Se excluiu desse chamado campo progressista, da gramática política, da imaginação política, a ideia do confronto. Acho que esse ponto é fundamental. Meu grande amigo e filósofo, Eribaldo Maia, debate isso muito bem no canal dele, inclusive nos vídeos mais recentes dele. Coloca aí na tela, Maxwell, o canal do Eribaldo, todo mundo se inscreva, por favor. Que é, a maioria do que se entende como progressista é incapaz de pensar o conflito. A política está reduzida à negociação. É negociar, conciliar.
E aí, assim, gente, veja, aqui não tem nenhuma caricatura. Um governo, num capitalismo, é um governo que, óbvio que vai ter que fazer conciliações. É óbvio que vai ter que fazer recuos. É óbvio que não é um governo que vai ter só conquistas. Agora, há um momento de negociar, há um momento de enfrentar. Então, por que no Brasil, diferente de outros países, a gente não vê enfrentamento? Como a gente viu na Venezuela de Hugo Chávez, na Bolívia de Evo Morales, como a gente vê hoje no México da Claudia Sheinbaum, na Colômbia do Gustavo Petro e por aí vai. Porque no Brasil, a maioria do que se entende como progressista retirou da sua gramática política, não está no seu horizonte nenhum enfrentamento. Não há enfrentamento, só há conciliação, sabe? Só há conciliação, não há enfrentamento, não há, assim, inclusive, isso é engraçado, porque veja, até para você negociar, o enfrentamento é necessário, né? Para você negociar em condições melhores, sabe? Então, assim, você negocia em condições melhores quando você enfrenta e mostra força política. Isso não existe. Moral concreta da história. Veja, ainda que o presidente Lula confirme o diagnóstico dos comunistas sobre a crise histórica que a gente vive, isso não significa necessariamente que a gente vai ganhar a maioria da classe trabalhadora e da juventude amanhã. Porque, como eu disse no começo desse vídeo, não basta ter razão, é preciso ter as massas. Como diria nosso amigo Karl Marx, as ideias se tornam força material quando atingem as massas. Para a gente ganhar cada vez mais força, como diria Humberto Matos, acumular força política, a gente precisa mostrar capacidade de dialogar com milhares de pessoas. Precisa mostrar na prática força política para as nossas teses, para o caminho que a gente defende. Então, repare, se a gente defende o fortalecimento de um campo de esquerda radical, revolucionário, anti-imperialista, que tenha a Revolução Brasileira como horizonte, que seja anti-neoliberal, a gente está num ano de eleição, né? A gente precisa mostrar também força eleitoral. Veja, correlação de forças, como eu debato aqui com vocês há anos, não se resume à institucionalidade, mas existe também uma dimensão institucional da correlação de forças. Então, por exemplo, eu vou me permitir fazer um autoelogio que eu não acho que é imerecido. Me parece que eu sou uma das principais figuras do Brasil na crítica pela esquerda ao neoliberalismo progressista. E aí, evidentemente, que a gente faz a luta, o enfrentamento à direita e à extrema-direita. Inclusive, assim, o que eu produzi de debate, de conteúdo, de material contra a direita e a extrema-direita no passado foi um absurdo. Mas a gente é também uma referência num debate nacional na crítica ao neoliberalismo progressista, né? E é justamente essa tese de se eleger com discurso de esquerda e governar pela direita e o quanto isso fortalece a extrema-direita. Veja, eu sou pré-candidato a deputado federal esse ano. A gente precisa ganhar, a gente precisa ter uma votação robusta, a gente precisa que a campanha seja uma campanha de mobilização de massas, uma campanha de peso, uma campanha que toque, que faça com que vá para a rua, sindicatos, movimentos populares, juventudes, estudantes, trabalhadores, desempregados, desempregadas, para mostrar força. Porque não adianta estar com a razão, não adianta ter um diagnóstico certo, se a gente não consegue, por exemplo, eleger ninguém. A gente não consegue mobilizar massas, se a gente não consegue impactar no debate político, se a gente não consegue fazer com que nossas teses vão para além daquelas pessoas que já são organizadas, aquelas pessoas que já são politizadas. Então, por exemplo, Pernambuco não tem mais de 100 mil comunistas, né? Vamos lá? Para a gente ser eleito aqui em Pernambuco, a gente precisa tirar mais de 150 mil votos. E aí, repetindo, Pernambuco não tem mais de 150 mil comunistas. Evidentemente, a gente vai precisar com que diversas pessoas, comunistas ou não, marxistas ou não, trabalhadores e trabalhadoras, juventude, acreditem nesse projeto político, depositem sua confiança, e não só depositem sua confiança votando, como depositem pedindo voto quando for o momento, viu gente? Não é o momento agora de pedir voto, mas quando for o momento, de acordo com a legislação eleitoral, se mobilizem, entreguem material, peçam voto, falem do projeto, Jones Manuel, candidato a deputado federal, defende o fim da escala 6 por... Eu não sei se a gurizada tem uma coisa, vocês citam por aí. Se tem isso no Brasil de tipo, por exemplo, o PCdoB, o PCBR, o PCB. Se tem reuniões semanais de tipo se encontrar e falar de assuntos, tá ligado? Que estão acontecendo, tipo, sei lá, a guerra no Irã começou, aí tem uma reunião sobre isso, aí depois na semana que vem, a situação do ICE nos Estados Unidos, aí depois na semana que vem, a situação do, sei lá, tipo, pegar assuntos até dentro do Brasil, tá ligado? Ou internacional, ou de algum ponto específico, mas ter reuniões pra, tipo, pra pegar a gurizada que acaba indo, vou te ajudar a panfletar porque eu tô interessado. By the way, se tu não vai fazer nada nesse outro dia, por que tu não vem numa reunião com a gente aqui e troca uma ideia? E aí tu traz essa pessoa que se mobilizou um dia, 2 dias, porque precisa dessa coisa eleitoral, e traz ela pra ter um contato com a teoria. E aí nesse contato com a teoria a pessoa começa a
ter mais motivos do porquê engajar mais, tá ligado? Porque quanto mais tu entende a teoria, mais tu entende o porquê tu tá fazendo parte daquilo. É entender o programa pra praticação. Com jornada de trabalho de 30 horas semanais, revogar o novo teto de gastos e retomar o investimento público, enfrentar as privatizações feitas na era Temer e Bolsonaro, retomar as refinarias da Petrobras para baixar o preço dos combustíveis, fortalecer uma política nacional de controle dos recursos naturais no petróleo, nas terras raras, nos minerais críticos, estatizar o sistema de transporte, abrir a caixa preta dos transportes e garantir o transporte como um direito constitucional, um direito social universal, enfrentar a precarização do trabalho, a informalidade, a pejotização, a quarteirização, a contra-reforma trabalhista do Michel Temer, gerando emprego em massa para melhorar a correlação de forças na luta de classes no âmbito do capital-trabalho e gerar em massa empregos bons, empregos que paguem 4, 5 salários mínimos, fazer a reforma agrária, baratear o preço dos alimentos, enfrentar o padrão primário exportador da economia, enfrentar o rentismo, o cartel bancário, avançar na pauta pela estatização dos bancos, pensar uma reindustrialização socialista do Brasil, etc, etc, etc. As diversas pautas, bandeiras que a gente defende no âmbito do horizonte da Revolução Brasileira. Veja, a gente precisa ter força. É fundamental que nesse processo de 2026 a gente fortaleça lideranças políticas que sejam antineoliberais. Figuras, candidaturas, pré-candidaturas, melhor dizendo, que tanto no âmbito de deputado federal, deputado estadual, governador, senador, tenham um programa antineoliberal. Então, candidaturas como a do Humberto Matos, no Rio Grande do Sul, a do Renato Freitas, no Paraná, a do professor Vinícius, no Espírito Santo, Glauber Braga, no Rio de Janeiro, Sâmia Bonfim, em São Paulo, Fernanda Melchiona, no Rio Grande do Sul, Renato Rosene e Gabriel Biologia, no Ceará, Vivi Reis e Lívia Duarte no Pará, Fábio Félix em Brasília, enfim, um conjunto. É ter essa organização dos partidos mobilizando a gurizada para não só se mobilizar para votar na pessoa certa, ou para fazer a panfletagem da pessoa certa, ou para panfletar as ideias, mas para ter formas de que esses partidos se organizem e trazem essa gurizada aí. By the way, vem com a gente, vem ter uma reunião aqui para falar sobre, tá ligado, a ditadura militar brasileira. Tá ligado? A qualquer assunto que seja relevante para aquele momento, que vá trazer essa pessoa que foi panfletar pelo Jones, eu vou ir numa reunião, pô, eu vi que o Jones parece ter uns propostas toda hora, tá, vou votar nele, vou panfletar com vocês, tá, não, e por que tu não veio numa reunião do nosso partido aqui sobre esse assunto? A gente vai estar falando sobre esse assunto, aí tu vai ficar, vou dar uma olhada, e aí a pessoa vai, tu começa a apresentar essas ideias para ela mais radical, uma perspectiva mais radical através dessas reuniões semanais. De pré-candidatos que vão fazer um debate sobre a criação de um polo de esquerda radical, revolucionário no Brasil, que tenha compromisso com a mobilização, com o enfrentamento, com a politização, com o enfrentamento ao neoliberalismo, com a derrubada do novo teto de gastos, com o enfrentamento às privatizações, com o enfrentamento ao rentismo, com derrubar a autonomia, a chamada privatização do Banco Central. Veja, é fundamental a gente acumular forças para andar na construção desse campo. Nós conseguimos andar bastante nos últimos tempos, fazendo com que o marxismo voltasse a crescer, até audiência e tal. Temos um problema organizativo seríssimo. Nós não conseguimos organizar o número de pessoas que a gente conseguiu politizar. Isso é um problema seríssimo. Algumas organizações estão melhores, outras estão piores, mas é um fato concreto. Temos um problema organizativo aqui. Há uma dificuldade muito grande de transformar a visibilidade pública em expressão eleitoral. E não só em expressão eleitoral, como também em expressão sindical. Esse é um debate para outro momento, mas eu que estou cada vez mais envolvido com o mundo sindical, me assusta um pouco como esse crescimento da audiência do marxismo tem uma dificuldade muito grande de se converter em força, por exemplo, no mundo sindical, no mundo do trabalho. Mas enfim, debate para outro momento. Mas, como esse ano é ano de eleição, uma das tarefas imediatas que a gente tem é fortalecer um polo de esquerda radical. E aí, veja, os limites do lulismo, a incapacidade do lulismo de dar uma resposta histórica à extrema-direita estão dados. Eu costumo dizer que o grande mérito do presidente Lula é não ser fascista. É claro que isso, nessa conjuntura, um grande mérito do presidente Lula é não ser fascista, né? Não se propor a ser um gerente neocolonial, como é o caso do Milei. Fato concreto não vai vir do lulismo a derrota do neoliberalismo. É uma coisa de imaginar que existe um presidente como Milei no mundo, tá ligado? De que existe alguém que é tão... Mano,
e da extrema-direita, a derrota política que eu estou falando, né? A derrota no sentido de acabar com esse campo político enquanto base social, enquanto capacidade de conquistar corações e mentes na classe trabalhadora e na juventude. Nós precisamos ser essa alternativa revolucionária à esquerda ao lulismo, porque para isso a gente precisa mostrar força. Então esse ano a gente tem uma tarefa muito importante, gente. Veja, que é uma tarefa de fortalecer todas as organizações, lideranças, candidaturas intelectuais que se propõem a construir esse campo da esquerda radical. Veja, a gente pode e deve se criticar. A gente pode e deve disputar, no âmbito desse campo de esquerda radical, qual é a melhor tática, qual é a melhor estratégia, qual é a melhor leitura teórica. Aqui ninguém tá falando que a gente tem que ser todo mundo amiguinho, viu? Todo mundo brother, todo mundo parça, ninguém critica ninguém. A questão é, precisamos fortalecer esse campo se a gente quer ser alternativa real, porque não adianta estar só com a razão. Tá com a razão e não conseguir fortalecer força social, a gente termina como, por exemplo, terminou o cirismo, né? O cirismo, enquanto parte de um campo trabalhista, acabou. O Ciro Gomes não é mais parte do trabalhismo. O Ciro Gomes é outra coisa. Agora, que também não é o tema desse vídeo, mas objetivamente me parece que isso é consenso, que o Ciro Gomes, enquanto uma tentativa cirista de reviver o trabalhismo, acabou. Ele tinha razão em várias das críticas dele ao modelo econômico neoliberal, sem dúvida, mas não conseguiu transformar a razão em força social. A gente precisa transformar a razão em força social e, em 2026, uma das tarefas imediatas é a gente fortalecer candidaturas que sejam combativas, que sejam antineoliberais, que tenham um compromisso com a Revolução Brasileira, que tenham um compromisso, no mínimo, com o enfrentamento à ordem neoliberal e não com gerir o sistema político burguês falido, mas no mínimo com reformar radicalmente no sentido de aumentar a participação popular. Eu, enquanto comunista, marxista-leninista, o nosso horizonte é a construção de um poder popular, de um governo revolucionário dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas aqueles e aquelas... É o caso... Vou dar um exemplo concreto. Nosso amigo Frederico Krepp. O Krepp não é marxista, né? O Krepp é um crítico desse modelo político que é, na prática, uma forma de gestão de poder das elites econômicas e políticas. É um cara que nós temos divergências estratégicas, mas temos convergências táticas. A gente precisa fortalecer uma alternativa política. Porque, repetindo, é muito massa ver alguém como o presidente Lula dar basicamente razão aos comunistas. Né? É divertido, como eu falei pra vocês, é gostoso, né? Especialmente porque tem muita gente governista que passou os últimos 4 anos atacando, por exemplo, o debate que a gente faz, baseado em espantalhos, quando o que a gente falou basicamente foi o que o Lula falou agora, o que a gente passou os últimos 4 anos falando. Mas não basta só isso, é preciso ter força política para criar uma alternativa real. E no cálculo de força política, presta atenção aqui, vou repetir só para ninguém se confundir. Força política não se resume à força institucional. Vocês entenderam isso, né? Para ninguém vir com caricatura. Como construir essa força Mas já que esse ano é um ano de eleição, é importante também ter vitórias político-eleitorais. E não só vitórias no sentido de ganhar, mas vitórias no sentido de ter boa votação. Porque aqui, cá entre nós, para arrematar esse debate, veja, me parece que existem certas obrigações políticas. Por exemplo, eu tenho uma obrigação de ter uma votação muito maior esse ano do que eu tive em 2022. Não é uma obrigação? Parece que é só uma obrigação. Não é isso, não? É uma obrigação política, né? Do ponto de vista de mostrar força, de mostrar capacidade de convencer as pessoas, de mostrar adesão popular ao debate da Revolução Brasileira que a gente vem fazendo. Me parece que Humberto Matos tem obrigação de ter uma votação melhor nessa eleição do que teve na eleição passada, 2022. Mesmo raciocínio. Me parece que o PSTU tem obrigação de ter uma votação presidencial em 2026 melhor do que teve em 2022. Me parece que a UP tem obrigação de ter uma votação melhor esse ano do que teve em 2022, né? E assim sucessivamente. Ou, por exemplo, me parece que o Glauber Braga tem obrigação de ter uma votação esse ano. A gente fala que estamos corretos, que nosso diagnóstico é certo, que o caminho que a gente apresenta é o caminho que a classe trabalhadora e a juventude devem seguir como alternativa concreta para enfrentar as mazelas do capitalismo e derrotar de vez a extrema-direita. A gente precisa mostrar isso na prática. Porque não dá para dizer, estamos com a razão,
Mas, dentre outras coisas, por exemplo, no ano da eleição, em que, goste ou não, do mundo troncho da democracia burguesa, tá todo mundo prestando atenção em política, a gente tem uma votação menor do que teve na última eleição. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Vamos combinar? Que aí não dá? E aí, qual é a justificativa? Ah, temos um cenário, uma conjuntura que supostamente o debate crítico marxista cresceu nos últimos anos. Mas do ponto de vista de resultado eleitoral, tivemos um resultado pior? Não dá, né? Então, eu acho que essa tarefa é muito importante. Nós precisamos transformar a razão em força política. Isso é fundamental para, e aí concordando com o diagnóstico do presidente Lula, viu, gente? Se a gente não cria uma esquerda que seja realmente revolucionária, um campo, e aí veja, gente, isso não é propriedade de ninguém, viu? Não é um partido sozinho, não é um sindicato sozinho, não é a central sindical sozinho, não é um intelectual sozinho, não é uma liderança política sozinha que vai fazer isso. É um campo político. Se a gente não fortalece um campo político de esquerda revolucionária, radical, para ser uma alternativa concreta à crise da ordem neoliberal, sim, a extrema-direita vai se fortalecer, vai ganhar cada vez mais espaço. Porque o contrário do fascismo não é a democracia burguesa. O contrário do fascismo é o poder popular e a gente precisa da materialidade histórica para essa alternativa. É isso, camaradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Gostei do vídeo de hoje do canal. É sobre isso, gurizada.